Bom dia a todos. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto da segunda unidade, que é análise de Fourier para sinais contínuos no tempo. E na aula passada nós vimos a introdução da série trigonométrica de Fourier, que foi considerada uma grande contribuição de Fourier e que foi questionada no início por Lagrange, né? Então a gente vai ver um pouquinho hoje o que acontece com isso, as condições que garantem a convergência da série. Mas antes de falar sobre isso, é bom a gente pensar, olha, sempre que a palavra Fourier, análise de Fourier, vier à mente de vocês já pensam em frequência. Então, em vez de olhar para o sinal no domínio do tempo, eu vou olhar para o sinal no domínio da frequência. Por quê? Se você olhar senos e cossenos, eles têm um período bem determinado, período de um ciclo. E o inverso de período é a frequência. Então, quando existe a decomposição de um sinal, uma soma ponderada de senos e cossenos, você já consegue observar o conteúdo de frequência daquele sinal. E por que nós necessitamos dos senos e dos cossenos? Porque você tem que representar em frequência tanto a parte par quanto a parte ímpar de um sinal. Bom, então, dando sequência aqui no assunto, a gente hoje vai falar das condições de Dirichlet, que garantem a existência da série de Fourier. Bom, então Lagrange, né, sempre ele, né, gerando problemas, com problema nos corners, que é o seguinte: você tem uma função descontínua, por exemplo, uma função quadrada. Aí ele questionava como é que você vai representar uma função quadrada com uma soma ponderada de funções contínuas, que é essa função quadrada descontínua. E foi observado também o fenômeno de Gibbs. Acreditava-se que mesmo na onda quadrada, quando você aumentasse o número de harmônicas, o erro da representação na descontinuidade se diminuísse. Só que quando a eletrônica foi evoluindo, o pessoal construiu equipamentos para gerar as harmônicas, as componentes harmônicas, e observaram que o erro não diminuía, o erro em módulo. E é o que eu vou tentar mostrar agora para vocês usando o NuPlot. Eu recomendo fortemente que vocês tenham várias ferramentas computacionais, tenham familiaridade com algumas delas. Por exemplo, um bom editor de texto, uma boa planilha, uma boa linguagem de programação, um bom programa matemático, que pode ser o MATLAB, Maple, e um programa de gráfico. Eu gosto muito, é o NuPlot, certo? Mas cada um, a sua maneira, escolhe aí a sua ferramenta de trabalho. Bom, vamos entrar aqui no ampliar minha tela. Vocês estão vendo minha tela, não é? Sim. Pronto. Eu vou pegar o mesmo exemplo da aula passada, que é a onda quadrada. Vou mostrar para vocês um aspecto aqui. Vê aí onda quadrada. Vou botar só um pause. O pause aí eu coloco um tempo em segundo, ou então menos um, que ele espera o enter. Então vamos desenhar, fazer o plot aqui da onda quadrada. Meu plot de onda quadrada. Esse computador pronto. Deixa eu me colocar aqui na frente e fazer algumas explicações aqui. Ela sempre em cima. Pronto. Como eu falei na aula passada, essa onda quadrada, em que metade do tempo aqui, ó, ela está no nível baixo e metade no nível alto, ela é aproximada por harmônicas apenas, como essa aqui é uma função par, nós desenhamos uma função par, apenas os cossenos.
e as harmônicas ímpares, elas apresentam valor, mas as pares elas são nulas. Então, se nós tivermos apenas um cosseno, um seno para representar um cosseno, né, para representar essa onda par, esse é o melhor cosseno. Aí vamos andar um pouquinho. Olha, eu mencionei para vocês, ó, quando a gente vai aumentando o número de harmônicos, você vai melhorando a representação. Existe uma coincidência aqui para a onda quadrada, que é fácil você saber o número de harmônicos, que é o número de máximos e mínimos aqui, ó. Nessa representação aqui, a gente tem 3 harmônicas. Então, quando a gente fala 3 harmônicas, é a primeira, a segunda e a terceira. Só que a segunda é de ordem 0. Então, quando você está construindo aqui, ó, eu tenho 3 máximos e mínimos, né? Nesse intervalo aqui. Então, eu tenho 3 harmônicas. Quando eu apertar aqui para o quinto, veja, ó, quinto harmônico. Então, quando você tiver até a harmônica de ordem 5, você tem 5 níveis aqui. Mas o que eu quero mostrar era o seguinte. Quando vieram os primeiros estudos, o pessoal pensou que esse erro aqui iria a 0. Só que depois de construir os equipamentos para simular isso, para decompor, eles perceberam que esse overshoot aqui, essa diferençazinha, ela não ia a 0. E se a gente colocar o mouse aqui em cima, ó, colocar o mouse aqui em cima, aqui é em torno de 1,1. Eu vou clicar aqui, ó. Se vocês olharem, é 1,09. 1,09. Que está em torno de 1,09. Essa altura aqui, que é a diferença aí na descontinuidades. Aqui nós estamos com 17 harmônicas. O pessoal pensou que se aumentasse de forma deliberada, isso aqui ia tender a 0, esse erro. Mas construídos os equipamentos, eu estou apertando aqui, ó, 19, 21, 22. Se vocês observarem, a representação, ó, 61 harmônicas. A representação aqui no meio, ela fica melhor. Mas aqui a gente está mais ou menos, aqui ó, 1,84, que é o desenho. Então fica mais ou menos estabilizado. E somente Gibbs foi que explicou o que era esse fenômeno e que recebeu o nome dele. Então Gibbs mostrou que na realidade esse overshoot ele sempre vai existir quando você quer representar uma função descontínua por uma soma ponderada de funções contínuas, mas que quando se aumenta o número de harmônicos, a energia do erro. Então o que é a energia do erro? Essa é uma pergunta, senhores, para 0,001. O que é a energia do erro de representação? Nesse caso aí particular, o que é a energia de um sinal? Vamos lá. O que é a energia de um sinal? A energia do sinal é a energia hipotética dissipada por um determinado resistor normalizado quando esse sinal é um sinal de tensão ou corrente aplicado sobre ele. Essa é a definição. Matematicamente, é integrar o sinal ao quadrado. Então, vou amplificar aqui uma parte para vocês olharem. Então, o erro, o que é o erro aqui? É a diferença entre a representação de 61 harmônicas e o sinal original. Aí o que Gibbs mostrou é que em vez dessa diferença tender a 0, porque ela está aqui aproximadamente constante, em torno de 1,9, olha, se vocês olharem aqui, observem nesse canto esquerdo aqui que eu estou marcando, do NuPlot, se a gente coloca ele aqui em cima, ó, vai em torno de 1,09. Esse valor ele não diminuía. Mas a energia do erro, veja, se você pegar a diferença entre esse sinal púrpura aqui com o verde e integrar, ela vai tender a 0 quando se aumenta o número de harmônicas. Tá? Então, e foi isso que Gibbs mostrou. Mas o fato é, existia um problema, o problema mereceu explicações posteriormente, mas isso não reduz a contribuição de Fourier, certo? Que ele foi o primeiro que, olha, eu tenho uma série que representa sinais
periódicos que podem ser vistos no domínio da frequência. O que Fourier fez foi, olha, estendeu esse conceito para sinais também não periódicos. Ou seja, quando o sinal não é periódico, ele, em vez de ter a série de Fourier, ele vai ter a transformada de Fourier, que é o que nós vamos comentar mais tarde. Pronto, aí vamos dar mais uns enters aqui e ver o que é que acontece. Ó. Se vocês... Deixa eu verificar aqui, ficou legal essa parte. Né? Pode falar, quem foi que levantou a mão? Stephanie, pode falar. Alô, Stephanie? A gente não está lhe escutando. Se for o caso, Stephanie, você pode escrever no chat. Oi, professor. Não, eu Oi. levantei a mão sem querer. Ah, sem problema. Mas todos sintam-se livres para perguntar e acessar a qualquer momento, interferir na aula a qualquer momento. Bom, então eu vou colocar agora, aqui nesse ponto, eu estou colocando 101 harmônicas para a gente ver o finalzinho, o comportamento deles. Deixa eu ampliar um pouco. Colocar sempre acima. Sempre acima. Pronto. Vou mandar aqui. Olha, melhorando a representação, vejam que nessa região aqui, esse overshoot ele se mantém aproximadamente constante, mas cada vez mais você vai ter uma energia de erro menor, porque é a área sobre o gráfico. Então eu vou mandar um pouquinho. Eu vou agora ampliar essa parte para a gente ver o que está acontecendo aqui nos corners de Lagrange, né? Então vejam, o sinal erro, é a diferença entre a linha púrpura e a linha verde. Então veja que essa diferença ela vai ficando, essa área ela vai ficando cada vez menor. Então no limite a energia do erro tende a zero. Observem o que está acontecendo. Ó. Ele vai ficando cada vez mais estreito, cada lóbulo desse aí vai ficando cada vez mais estreito. E no limite essa área vai tender a zero. Entendeu? Então vejam isso aí. Então mais uma vez, só para ficar claro. Posso até pegar o período todo ali. Pegar. Olha o que vai acontecer. Ó. Nesse momento eu tenho uma área aqui e tem outra área embaixo, que eu posso calcular. Mas a partir do momento que vai aumentando o número de harmônicas, ó, essa área entre o sinal púrpura e o verde vai reduzindo. Olha, estamos 45, 59. E esse overshoot aqui, esse salto, essa diferença, ele praticamente não muda. Ó, que eu estou marcando aqui. Ó. Praticamente não muda. Vendo? 91 harmônicas, mas esse erro, ou seja, se você olhar, a área vai ficando cada vez menor. Então foi isso que Gibbs mostrou e é comum na ciência, quando o indivíduo descobre alguma coisa, o fato leva o nome dele. Então quem determinou isso foi Gibbs. Então, o que mostra que o tamanho da descontinuidade ela permanece a mesma, mas a energia vai reduzir. Outro ponto importante foi que Gibbs mostrou que a série converge para o ponto médio das laterais dessa função. Então você tem uma função descontínua. Quando é que matematicamente, quando é que uma função é descontínua? Num dado ponto. Vamos lá, senhores. Vocês fizeram matemática, cálculo 1. Quando ela não possui derivada? Veja, a função ela pode não ter derivada naquele ponto e ser contínua. Por exemplo, você tem uma função desse tipo, uma função com uma quina. Então a reta tangente não é definida. Certo? A função descontínua, o que é que vai acontecer?
Você vai ter um ponto, um limite, quando você calcula o limite à esquerda e o limite à direita, eles são diferentes. E a função no ponto, ela assume um valor diferente. Certo? Então, por exemplo, você tem a função quadrada, o limite à esquerda, ela está é esse valor embaixo, o limite à direita é outro, e ela assume um valor diferente de pelo menos um dos lados. Tá? Porque você pode ter essa função, não é? A função triangular aqui, quando ela é contínua, mas ela não é diferenciável no ponto aqui desse bico do triângulo. Mas a função quadrada, você pode ter a função limite à esquerda e o limite à direita vão ser distintos, e o valor dela naquele ponto é diferente. Então é basicamente isso. Mas o que Gibbs mostrou foi que se você tiver uma função descontínua, a série vai convergir para o ponto médio, que foi o que a gente falou na aula passada. Inclusive nós resolvemos um exercício. Eu quero que vocês revisem aquele último exercício que dizia, olha, quando a função, no ponto de descontinuidade da função, a série converge para o ponto médio da descontinuidade. Então seria aqui no caso, vamos fazer mais uma vez para abusar. Mais uma vez, olhando a onda quadrada, a gente tem que o ponto médio da descontinuidade é aqui, ó. Você tem dois níveis, né, na descontinuidade, aqui um alto e um baixo. Então o ponto médio é esse. Então a série, ela converge para esse ponto, tá? A série vai convergir para esse ponto aqui. Bom, então continuemos. Mas ainda existia o problema de garantir as condições de existência da série de Fourier. Só quem fez isso foi Dirichlet, outro pesquisador, já próximo da morte de Fourier. Mas volto a dizer, a série ela não é a principal contribuição, certo? O invejoso lá, Lagrange, tem uma contribuiçãozinha ali nos multiplicadores, mas não se compara com as contribuições de Fourier. Então a primeira condição para a existência da série é que o seguinte, a integral do módulo da função em um período tem que ser finita, certo? E essa aqui é conhecida como uma condição fraca, porque ela diz que a série existe, você consegue calcular, mas ela pode não convergir em todos os pontos. Então essa é uma condição fraca. E se f de t ela é infinita em algum ponto, ela não tem como a série convergir. Você tem uma soma infinita de senos e cossenos, que são limitados de 0 a 1, e você conseguir fazer com que ele convirja para o infinito nesse ponto, e nos outros num ponto diferente. Então, se f de t é infinita, ela não vai convergir nesse ponto. Além disso, se você tiver uma função cujo número de máximos e mínimos é infinito, ele também, num período ele também não vai convergir. Aí o Oppenheim dá um exemplo de uma função que fere a condição de integrabilidade absoluta de Dirichlet, que é essa função aqui, f de t, o sinal, né, igual a 1 sobre t de 0 a t. Se você tentar calcular essa área, a integral de 1 sobre t é ln de 0 não é definido, então a gente não consegue calcular essa área. E além disso, se você observar aqui em torno de 0 mais, o limite à direita de 0, da f de t à direita de 0, ele é infinito. Então, para este exemplo, a gente não consegue calcular a série de Fourier. A segunda condição de Dirichlet é que x de t deve ter um número finito de máximos e mínimos num período. Então, x de t deve ter um número finito de máximos e mínimos num período. E uma função que é ilustrada aqui, que a gente pode até fazer no plot, é um contra-exemplo, né, de uma função que é dada por 2π sobre t de 0 a 1. Então, veja, quando t vai tendendo a 0, ó, se você observar aqui no denominador, quando t vai tendendo a 0, ou seja, vai seguindo nesse sentido, 2π sobre t vai crescendo. Quando vai crescendo, você vai ter um seno cada vez mais rápido.
Então você vai ter um seno que aumenta a sua frequência de oscilação aqui da direita para a esquerda. E esse número, dado esse seno de 2π sobre t, esse número de máximos e mínimos num período é infinito. Ou seja, você não consegue calcular a série. Vamos fazer um gráfico. Esse meu desenho aqui está um desenho meio que tabajara. Vamos fazer o desenho com o nuplot. Vocês veem como é fácil usar o nuplot. Olha, eu quero desenhar um seno. Eu primeiro só vou mudar a variável para t. Eu boto 7 dummy, senão eu teria que usar x. 7 dummy t. E agora plot de 0 a 1. 0 a 1. Seno, sin 2 vezes π sobre t. Vamos ver o que é que vai aparecer na tela. Pronto. Veja esse gráfico aqui, ó. Nas proximidades de 1, o sinal é mais lento. Eu tenho um desenho um pouquinho melhor. Aqui a gente está como um sinal um pouquinho mais quebrado, poderíamos dizer assim, porque eu tenho um número de amostras pequenas. Então eu posso aumentar o número de amostras aqui. Set samples 1000 e replot. Veja que a gente já melhorou aqui um pouquinho. Sempre nas proximidades do zero, você vai ter problema que você está calculando números cada vez menores. Vou botar samples 10.000 amostras. Ele vai demorar mais para plotar, mas agora a gente já tem um comportamento que a gente vai analisar um pouquinho mais. Outro ponto importante. Eu não sei qual é a história de cada um de vocês, mas vocês já devem ter percebido aqui no meio do curso que o inglês ele é muito importante. Então, pelo menos aquele inglês técnico, o inglês instrumental, em que você consegue ler artigos, manuais, livros, na sua área em inglês, ele é importante. Certo? Então, um exemplo disso é que a maior parte dos programas você não tem nem tradução dos comandos, né? Então, por exemplo, replot, replotar novamente, samples é amostra. Então, dediquem-se também ao estudo de um idioma estrangeiro, principalmente o inglês, tá? Mas retornando para cá. Então, vejam, o que é que acontece nessa figura aqui? Você começa tendo uma oscilação lenta nas proximidades de 1, e quando você vai da direção de 1 para 0, as oscilações ficam cada vez maiores. De tal sorte que este exemplo aqui, um número de máximos e mínimos em torno, em um período, ele é 0. É infinito, aliás. Ó, eu ampliei aqui, a gente está de 0 até 0,15 mais ou menos. Você vê que as oscilações vão ficando cada vez maiores. Então, para esse caso específico, o número de máximos e mínimos é infinito. Logo, não existe série de Fourier. Você não consegue garantir a série de Fourier para esse caso. Vamos adiantar para a terceira condição para a existência da série. Essa terceira condição, ela diz o seguinte: x de t, o sinal x de t, deve ter um número finito, botei x de t, de descontinuidades em um período. Certo? Então, o número de descontinuidades num período tem que ser finito. Aí é citado aqui um contra-exemplo. Veja, suponha que você tem uma função aqui, por exemplo, aqui a gente colocou com um período de 0 a 8. Na metade do primeiro intervalo, ela vale 1. Então, sobra o segundo intervalo. O segundo intervalo aqui vai ser de 4 a 8. Você vai pegar de 4 até 6, que é metade do que estava sobrando, e ela vale meio. O próximo intervalo, que é de 6 a 8, tem duração 2. Metade desse intervalo 1, ele vai ter metade do valor anterior, 0,25. E por aí vai. Então vocês conseguem que eu consigo construir dessa forma aqui uma função cujo número de descontinuidades vai ser infinito em um período. A função vale um valor x em metade do período. Depois, no próximo a metade do período, ela vale x na metade daquilo, x sobre 2, ou seja, reduz a metade e deixa o resto zero. E vou dividindo sempre em 2 e caindo pela metade. Essa construção aqui, ela vai ser infinita. Ou seja, eu consigo, dessa forma, construir uma função, um sinal
que tem um número infinito de descontinuidades num período finito. Então veja, quando você tiver isso, não existe a série de Fourier. As condições 2 e 3, elas vão ser chamadas de condições fortes da série, porque elas vão garantir, ou seja, quando o sinal obedecer isso, o número de máximos e mínimos forem finitos e o número de descontinuidades forem finitos, porque ele vai garantir a existência da série em todos os pontos, certo? O outro, você pode não garantir a existência da série. Agora, precisamos nos preocupar com essa parte? Não, porque nós não somos Lagrange. Na engenharia, todos os sinais que são construídos, podem ser montados, que você vai ter na prática, eles atendem às condições de Dirichlet, certo? Então, todos os sinais que você utiliza, consegue simular no laboratório, consegue criar no laboratório, eles vão ter série de Fourier. Bom, caminhando um pouco mais, a gente vai falar agora da série exponencial de Fourier. Nós estávamos na série trigonométrica, e agora vamos para a série exponencial de Fourier. Bom, primeiro a identidade de Euler, o alemão Euler, não o nosso diretor de centro, que é Euler, professor Euler, mas a identidade de Euler, ela simplesmente converte um número complexo na sua representação polar para a representação cartesiana. Então, de tal sorte que E elevado a jθ é igual a cosseno de θ mais j seno de θ. Não custa lembrar que o módulo da exponencial complexa, que é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a imaginária ao quadrado, é 1. E a sua fase, que é o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real. A parte real é seno, a parte imaginária é cosseno de θ. Seno sobre cosseno é tangente. Tangente e arco tangente são funções inversas, então quando você compõe função inversa dá a identidade. Então, toda vez que você olha para E elevado a jθ, eu tenho módulo 1 e fase θ. Então veja, se aqui a gente tem cosseno e seno, e aqui eu tenho uma exponencial complexa, e a série, ela a série de Fourier, até agora nós vimos a trigonométrica, ela corresponde a uma soma ponderada de senos e cossenos, a gente também vai poder utilizar a exponencial, gerando a série exponencial de Fourier. Bom, então, no caso da série exponencial, você vai representar um sinal periódico. Então, observe que a gente ainda está com essa restrição que é muito forte, ou seja, até esse momento, a teoria de Fourier só é aplicada para sinais periódicos. Mas agora a gente vai representar esse sinal como uma soma ponderada de exponenciais complexas. Então, a ideia é que você vai ter um sinal e ele vai ser representado, ou seja, como uma soma ponderada de exponenciais complexas, em que Fn são os coeficientes da série e n ômega 0 são as frequências harmônicas, porque ômega 0 é 2π sobre t, que é a frequência fundamental. Aqui cabe a gente fazer algumas observações. A primeira delas é que, no caso da série trigonométrica, eu tenho n variando de 0 até mais infinito. Aqui a gente vai ter de menos infinito até mais infinito. Por quê? Porque quando você tem um cosseno, o cosseno é par, certo? Então você vai ter essa representação. Bom, n ômega 0, como a gente falou na aula passada, são as frequências harmônicas. Então são frequências múltiplas da frequência fundamental. E eu marquei aqui e trouxe um material hoje que é a distorção harmônica total. Então veja, idealmente o sinal que chega às nossas residências, ele teria que ter ciclo de 60 Hz. Certo? Então o período dele 60 Hz. Então a frequência de 60 Hz. A cada segundo você teria 60 ciclos do sinal. Todos os equipamentos que são usados no Brasil, eles funcionam para operar nessa faixa idealmente.
No entanto, em funções de problemas nos sistemas, não linearidades, operação do sistema, pode aparecer componentes em frequências superiores, frequências harmônicas. E isso prejudica a qualidade da energia. Veja, uma geladeira que é projetada com motor para trabalhar a 60 Hz, recebendo componentes de frequência em 120, 180, 240 Hz. Certamente ele não vai operar de forma correta. Por exemplo, se a gente pegar um transformador de 60 Hz, transformador pequenininho que a gente usa para converter de 110 para 220. Se nós ligarmos esse transformador, levarmos o transformador para o Paraguai, que é 50 Hz, vocês acham que ele vai funcionar ou não? Sim ou não, senhores? Pega esse transformadorzinho, aquele que fica com o núcleo de ferro que a gente vê, 2 tomadinhas e coloque lá no Paraguai, que são 50 Hz, a frequência industrial deles. Será que vai funcionar? Eu digo... Provavelmente vai ter problema. Veja. Tem que manter uma constante. A tensão sobre a frequência tem que ser uma constante. Ó, veja. Perfeito. Você pode até colocar, ele vai funcionar, mas ele está fora da sua região de operação de projeto que foi otimizado para uma dada frequência. Certo? Então as perdas ali no núcleo de ferro podem ser maiores, entre outras. Então, de fato, você está fora da sua região de projeto, em que as perdas, os efeitos negativos foram minimizados. Então a ideia, e se vocês observarem, os equipamentos bivolts, você tem computador, televisão, carregador de celular, normalmente eles são bivolts e trabalham com frequências distintas, 50 e 60 Hz. Quando se vai para equipamentos de maior potência, aí o custo para torná-lo bivolt ou com várias frequências já fica mais alto. Então a tendência é que ele seja mais sensível a tanta a amplitude do sinal de tensão quanto a sua frequência. Mas o que eu quero dizer aqui é que as harmônicas em sistemas de potência é uma coisa ruim. Tanto é ruim que a ANEEL ela normatiza uma grandeza chamada distorção harmônica total. Que eu vou abrir aqui o arquivo. Eu peguei ontem, eu estava com dificuldade na internet, então essa revisão foi a revisão 5, que teria vigência a partir de 2015. Depois verifiquem se já tem uma mais nova, que o site da ANEEL estava com problemas e eu peguei em outro site. Mas o módulo 8 desse programa, PRODIST, que é o Conjunto de Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional, existe o módulo 8 que é voltado à qualidade de energia elétrica. E se vocês olharem aqui, o item 4, ele fala de harmônicos. Existem várias outras, desequilíbrio de tensão, flutuação de tensão, variação de tensão, fator de potência. Mas, em particular, vamos olhar o que é que diz a ANEEL, que é a agência reguladora, em relação aos harmônicos, que aqui está na página 22. Então, lembre-se, vocês possivelmente alguns meses, alguns semestres serão engenheiros. E é sempre bom trabalhar com normas, seja a BNT, seja normas federais, normas estaduais. E tudo vocês devem ir atrás de documentos oficiais que dizem como deve ser estabelecido o seu serviço. Em particular, em se tratando de energia elétrica, a agência reguladora nacional é a ANEEL. Se fosse quem for trabalhar na indústria de petróleo, você tem a ANP. Se quem quiser trabalhar em telecomunicações, que é a minha área, a Anatel. Então você quer obter informações oficiais de como funcionam os sistemas, quais são as normas, são as resoluções desses órgãos. Então, vindo aqui para a página 22, ele fala dos harmônicos. Aí volta a dizer, isso aqui não é minha área, né? Aqui a gente estaria falando um pouco de eletrônica de potência e distribuição. Minha área é mais telecomunicações. Mas vamos verificar aqui. Vamos verificar. 22, página 22. Vamos lá para a página 22. Pronto. Depois ele fala do fator de potência harmônicos.
Mais alguma definição? Olha, distorções harmônicas são fenômenos associados com a deformação das ondas das tensões e correntes em relação à onda senoidal da frequência fundamental. Então você tem a frequência fundamental em 60 Hz e todas as outras componentes são componentes harmônicos. Aí ele fala de algumas grandezas, ó, distorção harmônica individual de tensão para uma harmônica de ordem H. Distorção harmônica total. E por aí vai. Aí ele especifica o que é a distorção harmônica. Então ele pega a tensão harmônica e divide pela tensão industrial. Então, da sua fundamental. Então, isso vai ser especificado por norma ter o valor máximo. Certo? Então a distorção harmônica individual e a distorção harmônica total. Certo? Então a distorção harmônica total é você somar todas as amplitudes das tensões harmônicas ao quadrado e dividir pela tensão fundamental. E multiplica por 100, você tem um valor em percentual. Então vejam, dependendo da tensão nominal do barramento, então veja, se você tiver uma tensão nominal de 1 kV, então é essa que chega às nossas casas, ou no sul você tem fornecimento em 110 volts, aqui no nordeste 220 volts. Então a distorção harmônica total máxima permitida pela norma é 10%. Então a Energisa entrega a energia elétrica na sua casa. Quando ela chega aí na baixa tensão em 220 e 220 volts, o máximo de distorção permitido é 10%. Se estiver na classe entre 1 kV e 3,8, 8%. E na faixa aqui de alta tensão, né, super alta tensão, essa terminologia não é da minha área, eu não sei se isso é alta ou é super alta, mas em torno você está em 69 kV e até 230 kV, né? Aceita-se no máximo 3% de erro. Então isso é referente a componentes harmônicas. Bom, ele também faz aqui a quantidade, a distorção máxima em função da classe de tensão, 1 kV, por aí vai, em função da harmônica, certo? Aí aqui ele divide harmônicas ímpares, múltiplas de 3, ímpares não múltiplas de 3 e pares. Então esse é o documento que eu coloquei lá para vocês, se deu uma folheada, certo? Apenas a título de ilustração. Bom, retornando para cá, aí surge uma pergunta. As exponenciais complexas formam uma base ortogonal de sinais? A resposta óbvia é sim. Por que a resposta óbvia é sim? Vamos lá, senhores e senhoritas. Por que a resposta óbvia é sim? Porque se não fosse uma base ortogonal, você não conseguiria decompor um sinal qualquer como soma ponderada dessas exponenciais complexas. Certo? É a mesma coisa. Os vetores I e J são ortogonais? São. Você consegue decompor o espaço R2 em dois vetores I e J. O espaço R3 e JK. Bom, então para isso a gente vai seguir a mesma definição. O produto interno entre dois sinais, que nesses casos vão ser duas exponenciais complexas, é a integral delas em um período do produto dessas duas funções. Se vocês lembram, quando eu falei de produto interno de sinais, eu disse, olhe, se um dos sinais for complexo, você tem que usar o conjugado. Então, dessa forma, eu vou saber se esses dois sinais exponenciais são ortogonais, multiplicando um pelo conjugado do outro, integrando em um período. Conjugado da exponencial é só trocar aqui o sinal, né, porque você vai mudar a fase. Junto essas exponenciais e vou ficar com a integral da exponencial, que é ela mesma, né? Só que eu tenho que dividir por todo esse termo, jn menos m ômega zero, divido aqui. E depois substituo os limites de integração. Substituo t, então eu vou ficar aqui com ômega zero t, substitui 0 elevado a 0 é 1. Só que o ômega zero t, vamos voltar para cá,
é a frequência ômega 0 é a frequência fundamental. Quando você passa o ômega 0 para cá, ômega 0t é sempre 2π. E quando você tem uma exponencial complexa, você está rodando 2π, seja ele para a direita ou para a esquerda, porque o n menos m aqui pode ser um número positivo ou negativo. Mas você vai parar sempre zero. Quanto é a exponencial em zero? Com a fase 0, 1. Então, 1 menos 1, 0. Então, a nossa pergunta óbvia, essas duas exponenciais complexas, elas são ortogonais num período. Mas, voltando ao que a gente tinha feito na aula passada, olha, eu tenho que tomar cuidado com esse n menos m. N menos m não pode ser 0. Porque se for 0, eu tenho uma divisão por 0 aqui. Então, quando n é m, a gente pode pegar essa expressão aqui, ó, colocar n igual a m, que vai dar 0. Então, eu fico com e elevado a jn menos m ômega 0t, e elevado a 0t, que é 1. E a integral em um período de 1 dt é o próprio t. Então, eu preciso desse valor aqui. A integral, quando eu tenho jn ômega 0 e m ômega 0 para n igual a m, quando eu integro isso em um período, ele vai valer t, se n e m forem iguais. Se m e n forem diferentes, valem 0. Aí a gente retorna aqui a série exponencial como a gente tinha escrito. Integral de menos infinito a mais infinito e fn vezes a exponencial e elevado a jn ômega 0t. Se nós multiplicarmos tanto o lado esquerdo por e elevado a menos jm ômega 0 e o lado direito por e elevado a menos jm ômega 0 e integrarmos em um período, o que é que nós vamos ter? Mais uma vez, nessa expressão aqui, o que é que nós temos? A soma contínua, que é a integral, e a soma discreta, que é o somatório. Mas soma é comutativo. Tanto faz fazer A mais B como B mais A. Então você vai trocar aqui. Então se eu troco a ordem, eu vou fazer primeiro agora a integral e depois o somatório. Como fn é o coeficiente da série e não depende de t, ele vem para fora da integral. E vamos ficar apenas com a integral de 0 até t do produto das exponenciais. Calculado anteriormente, se n e m forem diferentes, isso é 0. Se n e m forem iguais, t. Então, para esse somatório que eu tenho vários n's, somente um, esse produto aqui, essa integral vai dar não nula. Vai ser quando n é igual a m. Então, de tal sorte que quando n é igual a m, fn vezes t, porque n igual a m, essa integral vale t, vai ser igual à integral de 0 a t de f de t vezes e elevado a j menos j, n é igual a m, n ômega 0t. Passa o t dividindo, aqui, eu encontro que f de t é igual a 1 sobre t, integral em t de f de t vezes e elevado a menos, lembre desse menos aqui, jn ômega 0t dt. Então, sempre que a gente for calcular a série exponencial, pega a função, multiplica pela exponencial complexa com sinal negativo, integra um período e divide por t. Se a gente substituir n igual a 0 aqui, eu vou ter o termo f0. N igual a 0, eu vou ficar com a integral da função em um período dividido pelo período. Que isso é o valor médio, ou também chamado nível CC ou nível DC do sinal. Qual era o coeficiente que tinha essa mesma expressão, olhando para a série trigonométrica? Qual é o coeficiente da série trigonométrica que tenha o A0? Então, na série exponencial, eu tenho o F0, que é igual ao A0 da série trigonométrica. Bom, e aqui nós temos um exemplo. Mais uma vez, uma onda quadrada. Ela tem amplitude A e se repete de t em t segundos maiúsculo, e a duração dela é tal, ou seja, ela é variar de menos tal sobre 2 a tal sobre 2. Bom,
Aí aqui a gente vai usar um pouquinho o pensamento engenheiro. Quem é o F0? É o nível médio. Qual é o nível médio dessa função? A área sobre o período. Qual é a área dessa função? Base vezes altura. A altura é a base é tal. A tal sobre T. Então lembre-se, se você tem uma figura geométrica que já sabe a área, não precisa calcular a integral. Bom, e o Fn? 1 sobre t, integral em t, de f de t vezes a exponencial complexa com sinal negativo. Essa integral aqui vai ser de menos tal sobre 2 a tal sobre 2. E nesse intervalo a função vale a. O a é constante, vem para fora do integral, fica com a sobre t. Vamos integrar a exponencial. Quem é a integral da exponencial? Ela mesma. No entanto, nós temos que lembrar de dividir por menos jn ômega zero. Que advém, isso vem de uma mudança de variável. E os limites de integração, menos tal sobre 2 a tal sobre 2. Quando a gente substitui tal sobre 2, eu fico com essa exponencial, menos o limite inferior. Quando eu substituo o limite inferior aqui, vai aparecer mais tal sobre 2. Bom, quando você tem uma soma ou subtração de exponenciais, ou aparece um seno ou um cosseno. Essa exponencial aqui, ela tem um menos, né? Então é cosseno menos j seno. Essa exponencial aqui, como está mais j, ela é cosseno mais j seno. Então essa aqui é cosseno menos j seno e essa cosseno mais j seno. Então cosseno com cosseno vão ser cancelados por causa desse menos. E eu vou ficar com menos 2j seno. De n ômega 0 tal sobre 2. Aí a gente vai fazer as simplificações, menos 2j, cai aqui tudo, fica um Fn igual a A sobre Nπ, seno de ômega 0 tal sobre 2. Veja, aqui a gente pode fazer duas observações. A primeira delas é que, da mesma forma que o AN e o BN, quando o n tende a infinito, o limite Fn vai tender a zero. Então observem aqui, o seno é uma função limitada de menos 1 a 1. Quando você divide por uma função ilimitada, nπ, vai tender a zero. E a outra observação, veja o seguinte. Esse Fn aqui, a gente trabalhou com exponenciais complexos, mas aqui o Fn ele é real. Alguém poderia me dizer por que a gente obteve Fn real e isso era um resultado esperado? Vamos lá, senhores. Por que é que o Fn nesse caso foi real e já era esperado? Olhando para o sinal que ele quer representar. Sinal periódico? Não. Até. Veja o seguinte, periódico, a série a gente sempre tem que trabalhar com sinais periódicos. Certo? Mas o que é que tem esse sinal, qual é a característica dele, que nos leva a crer que sempre que eu tiver essa característica, o Fn vai ser real. Vamos lá. E elevado a j θ. É cosseno de θ mais j seno de θ. O seno são os coeficientes Bn. Quando é que os coeficientes Bn são zero na série trigonométrica? Quando o ângulo é zero, ou π, ou múltiplos de π. Não. Inteiros de π. A gente está falando na série. Vamos lá. Vocês têm que revisar esse assunto porque ele vai ficando cada vez mais denso. Deixa eu entrar aqui e mostrar na aula passada que a gente fez. E foi falado. Veja, eu tenho uma função que é decomposta em senos e cossenos. No exercício da aula passada, quando nós trabalhamos com fizemos o exemplo.
Fizemos o exemplo. O que é que aconteceu com o Bn aqui? Bn foi zero, porque a função é par. Quando você representa o e elevado a j θ, né, cosseno mais j seno, então se os Bn são zero, aquele jBn ia embora. Então toda vez que a função for par, o fn é real. Certo? Então a característica dessa função é porque ela é uma função par. Então o sinal par, os fn's vão ser reais. Bom, seguindo um pouco, a gente vai pegar essa expressão e substituir para a igual a 1, tal igual a 1 também e t igual a 2. Certo? Se você pega essa expressão e substitui, chega a esse fn aqui. 1 sobre nπ, seno de nπ sobre 2. E se a gente construir uma tabela, quando n é zero, eu pego a área, posso pegar o f0 aqui que a gente calculou. A é 1, tal é 1, então 1 sobre 2. Então quando n é zero, fn é meio. Quando n é 1, então vai ficar 1 sobre π, seno de π sobre 2. Quanto é o seno de π sobre 2? Seno de 0 é 0. Seno de 90 graus é quanto? Seno de 90 graus é quanto, senhores? 1. Então eu vou ficar com 1 sobre π, que é aproximadamente 0,318. Quando eu substituo 2 aqui, seno de 2 vezes π sobre 2. Então é seno de π. Seno de 0 é 0, seno de π também é 0. E além disso, toda vez que o n for par, você vai estar 0, π, 2π, 6π, por aí vai. Então vai dar sempre 5π, não é? Sempre que o n for par aqui, você vai ter 0. Quando o n é 3, você fica com 1 sobre 3π, seno de 3π sobre 2. Então, seno de 3π sobre 2 é 270 graus. Ele vai lá para baixo, né? Você dá uma volta no círculo e vem aqui para baixo. Então, seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então, você fica com menos 0,106. E por aí vai. Se vocês fizerem essas contas, vocês vão chegar a esses valores. Mas o que eu quero é plotar essa curva aqui. Tá aqui 50%. Pequeno. Quero plotar essa curva aqui. Fn, quando n é 0, meio. Quando n é 1, 0, 318. Quando n é 2, 0. N é 3, menos 0,106. 0, 0,6. Então, se você observar aqui, é como se nós tivéssemos uma função sinc, né? Um seno amortecido, né? Aqui não é um seno amortecido. Então, esse comportamento aqui a gente vai fazer referência um pouquinho mais à frente, quando estivermos olhando para essa função aqui. Tá? Mas só quero lembrar que a gente vai calcular os fn's. Se no caso da série trigonométrica o n é de 1 até infinito, são sempre positivos. No caso da série exponencial, você tem n negativos também. Tá? Então, você vai ter n negativos também. Para esse caso, que a função é par, os n's eles são f de n é igual a f de menos n. Bom, aí chega outra questão que é outra pergunta óbvia, né? Outra questão que é outra pergunta óbvia. Existe alguma relação entre os coeficientes da série exponencial e da série trigonométrica? A resposta, mais uma vez, vai ser sim, né? Por quê? Porque as duas tratam da representação do mesmo sinal, um sinal periódico. E para fazer isso, a gente vai mostrar aqui, de forma relativamente rápida. Veja, a série exponencial é dada por somatório com n variando de menos infinito a mais infinito, do fn vezes e elevado a jn ômega 0t. Bom, nós podemos decompor, como eu tenho uma série trigonométrica, ela varia de 1 até mais infinito, a gente vai pegar de n variando de menos infinito até menos 1. Então eu peguei de menos infinito até menos 1. Vou pegar o termo zero e pegar depois de 1 até mais infinito. Então eu divido esse somatório em 3 parcelas.
Bom, aqui, nessa porção aqui, o que é que eu posso fazer? Como é um somatório, 1 mais 2 mais 3 é 6. 3 mais 2 mais 1 também é 6. A soma é comutativa, você pode trocar as ordens. Então, em vez de fazer o somatório com n variando de menos infinito até menos 1, eu vou colocar de menos 1 até menos infinito. E aqui vou fazer a seguinte mudança. Em vez de olhar para n, eu digo, olha, esses n's aqui são negativos. Então, se esses n's são negativos, eu vou indexar aqui esse n. Vou trocar esse somatório, que vai ser de 1 até mais infinito. Mas nesse ponto eu estou falando do f de menos n, que são f's negativos. E como n é negativo, a exponencial complexa aqui também é negativa. Então eu chego a essa expressão aqui. Então, o somatório com n variando de 1 até menos infinito do f de n é elevado a j n ômega 0t pode ser escrito como somatório com n variando de 1 até mais infinito do f de menos n é elevado a menos j ômega 0t. Por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho esses dois somatórios com o mesmo índice. Então eu posso juntar esses dois somatórios. Eu pego esse f0, trago ele para lá, para cá, né? Pego esse f0, trago ele para cá e vou juntar esses dois somatórios. De tal sorte que quando eu tenho essa exponencial negativa, é elevado a menos j n ômega 0t, é cosseno de n ômega 0t menos j seno de n ômega 0t. E esse e elevado a mais j ômega 0t é cosseno mais j seno. E agora a gente vai fazer o seguinte, aqui eu tenho cosseno e aqui eu tenho cosseno. Vou juntar esses dois somatórios, eu vou ficar com o somatório de n variando de 1 até mais infinito, do f de n mais o f de menos n. E nesse outro termo eu tenho um seno. Então eu vou ficar com mais somatório com n variando de mais 1 até mais infinito, do f de n, ó, porque aqui eu tenho mais, menos o f de menos n, vezes o j, seno de n ômega 0t. Bom, agora vejam, olha, numa análise funcional, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um f0, tenho um somatório de uma porção que multiplica o cosseno e o somatório de outra porção que multiplica o seno. Então eu consegui escrever a série exponencial como uma série trigonométrica, em que o f0 é o próprio a0, o termo que multiplica os cossenos é o an, f de n mais f de menos n, e o termo que multiplica os senos é o bn, j f de n menos f de menos n. Resolvendo esse sistema, então, com essa expressão aqui, você sai da série trigonométrica e chega na exponencial. E aqui, você vai sair da trigonométrica e chegar na... Aqui você sai da exponencial e chega na trigonométrica. Nesse outro conjunto de expressões, você sai da trigonométrica e chega na exponencial. Então, veja, o A0 é o próprio F0, só essa identidade aqui. Se você multiplica a de baixo por J e soma as duas, você vai ficar com Fn, você consegue isolar o Fn, né? Se você multiplicar de baixo por J, vai cancelar aqui, ó. Você vai cancelar... multiplica por J. Quando você multiplica por J, J vezes J dá menos 1, vezes esse menos 1 aqui dá mais. Então fica um F de menos N. Então, 2F de menos N. 2F de menos N. Então, AN mais JBN sobre 2 é o Fn. AN menos JBN sobre 2 é o F de N. Entenderam por que o Fn é real quando a função ela é par? Porque quando a função é par, ela não contém componentes ímpares. A componente ímpar na série trigonométrica é o Bn. Então aqui, ó, se o Bn é 0, os Fns vão ser reais. Bom, então de tal sorte, eu vou ter a série trigonométrica e a série trigonométrica que representam a série de Fourier e vai depender da conveniência, se você quer usar uma ou outra. Por exemplo,
Aqui nós temos um exemplo f de t igual a e elevado a t menos 1, de 0 a 1, certo? Essa função é periódica, com período 1. Ômega 0, a frequência fundamental é 2π sobre t, 2π sobre 1 é 2π. Veja, se nós quiséssemos a série trigonométrica, eu teria que multiplicar esse sinal vezes seno, integrar e substituir limites, e depois esse integral vezes cosseno, integrar e substituir limites. Se a gente optar por calcular a série exponencial, dado que eu já tenho um exponencial aqui, vai facilitar muito a nossa vida. Então vamos lá. O f0 é a área sobre esse gráfico. Quem é a área sobre esse gráfico? É 1 sobre t, né? 1 sobre t, integral de 0 a t, 0 a 1, de elevado a t menos 1 dt. Integral da exponencial é ela mesma, integral de 1 é t. Suficientemente substituir aqui o limite superior, é menos 1, menos o limite inferior, é elevado a 0 é 1, menos 0. A gente chega aqui, f0 é menos 2. Vejam o seguinte, o pensamento analítico. Quanto é o valor de E exponencial, o número neperiano? Número aproximado, valor de E. Quanto é o... Pronto, 2,71. 2,71 menos 2, 0,71. É razoável supor isso, que o valor médio dessa função é 0,7? Não é? Porque aqui a gente olha, E elevado a 1 é 2,71 menos 1, 1,7. O sinal vai variar de 0 a 1,7. Então a sua média é um número que está entre 0 e 1,7. Bom, o f0 é sempre mais fácil de calcular. O f0 é sempre mais fácil de calcular, que é a área sobre o gráfico da função. Vamos calcular o fn. Então a expressão para o fn, 1 sobre t, integral em t, da função, do sinal, vezes e elevado a menos j de ômega 0t dt. Então vamos substituir tudo aqui. 1 sobre t, o período é 1, integral de 0 a 1. A função nesse intervalo é e elevado a t menos 1, vezes e elevado a menos j n ômega 0. Quem é ômega 0? 2π t dt. Bom, essa exponencial com essa outra a gente pode juntar. Então você junta, eu vou ficar com 1 menos e elevado a jn 2πt. E a exponencial vezes 1 dela mesma. A integral da exponencial é ela mesma, dividindo por 1 menos jn 2π. 1 menos jn 2π. Integral exponencial é ela mesma, dividido por menos jn 2π. Substituindo os limites superior e inferior, aqui fica mais fácil, né? Essa porção, porque você vai ter 1 aqui, n 2π, você está sempre dando voltas inteiras no círculo trigonométrico e parando em 1. E elevado a 0 é 1. Então esse termo aqui já foi para o espaço. Quando eu substituo 1 aqui, eu fico com E elevado a 1 menos jn 2π menos 1. Quando substituo 0, E elevado a 0 é 1. Agora, essa exponencial, isso aqui deu 0, né? Essa exponencial aqui, você pode escrever, aqui eu tenho uma subtração de expoente, eu transformo num produto aqui desses expoentes. E elevado a 1 vezes E elevado a menos jn 2π. Esse termo aqui, ó, é aquele outro, você está dando voltas sobre o círculo trigonométrico, parando sempre em 1. Então, esse valor aqui é 1. Então, eu vou ficar com Fn igual a E menos 1 sobre 1 menos jn 2π. Mais uma vez, qual é o valor de Fn quando o n tende a infinito? Qual é o valor de Fn quando o n tende a infinito? Nessa expressão, n está no denominador aqui, vai sempre crescer, Fn vai tender a 0. Bom, então eu consigo escrever esse sinal, ó, como E menos 2
Somatório com n variando de menos infinito a mais infinito, só não vai incluir o f0 agora, porque está aqui, dessa expressão, que é o fn, vezes e elevado a jn ômega 0t. Vamos fazer a animação disso aqui, no plot. É traçada a soma das harmônicas, espacial das harmônicas. Veja, aqui, deixa eu ampliar um pouco. Vocês conseguem ler o que está aqui? Aqui sim. Pronto, perfeito. Bom, aqui segue mais ou menos, deixa eu verificar aqui. Não é essa, porque aqui é ESP elevado a menos t. Deixa eu verificar aqui. ESP prova plot. Pronto, é essa daqui. Vejam, nesse scriptzinho comentado, né? O pessoal que está fazendo análise não, técnica de programação comigo, eu quero as provas também comentadas para a gente saber o que é que está sendo feito, né? Então veja, esse script no plot, ele vai basicamente plotar aqui a exponencial, né, de t menos 1 de 0 até 1, que é o nosso problema, né? E elevado a t menos 1 de 0 até 1. Então o que é que a gente faz? A gente setDum t, setar a variável independente é t, o número de amostras para eu fazer o gráfico 1000, defino o período t igual a 1, né? Defino o período t igual a 1, né? O ômega 0, 2π sobre t, e vou escrever aqui, ó, o f de t aqui é o primeiro intervalo, s de t menos 1, e aqui eu uso o degrau para marcar que ele vai variar só de 0 até 1, ou seja, de 0 até t. E desenho depois os três primeiros ciclos desse sinal. Então pego o sinal original, deslocado de 1 unidade, deslocado de 2 unidades. Aqui é o set range, né, y range, para o gráfico ficar certinho. No plot, para determinar a variável complexa, a gente escreve entre chaves 0, 1, então é parte real 0, a parte imaginária 1. E vou escrever o f de n. Então o f de n que nós calculamos, vamos lá, quem é o f de n que nós calculamos? É menos 1 dividido por 1 menos j vezes n vezes 2π. É menos 1 dividido por 1 menos j 2nπ. Fiz a definição aqui do ESP. Peguei um valor aproximado para o E, porque ele aparece nesse ponto, né? E defini aqui o A0. O A0 é igual ao F0, então eu escrevi E menos 2. O AN, aquela expressão que nós obtivemos, é o F de N mais o F de menos N. Então vamos botar aqui. O AN é o F de N mais o F de menos N. E o BN, JF de N menos F de menos N. JF de N menos J de F de menos N. E utilizo aquela estrutura, aquele script que eu mostrei para vocês para compor o sinal. Eu converti de Fn para as ANs, aí eu vou ter AN vezes o cosseno, mais BN vezes o seno. E vou sempre somando as harmônicas. Então vamos ver a construção dessa representação aqui. Eu coloquei até 111 harmônicas, vamos ver o que é que ele faz. Então vamos... A representação dessa função exponencial. Estes scripts
vocês podem usar para nos exercícios, né? Se quiser verificar. Pronto, olha. Vejam aqui o que está fazendo. Ó. A representação daquela sinal. Como a função é descontínua, que nesse ponto aqui nós temos o overshoot, né? Mas aqui no meio, ó, que a função é contínua, você vai ter uma representação muito boa. Mas de tal sorte aqui, o erro vai tendendo a zero. Aquela oscilação vai ficando cada vez mais estreita, a oscilação do erro. Então, nesse ponto a gente está com 68 harmônicas. Pronto. Então, eu vou colocar também esse script aí no SIGA para vocês olharem. Vamos continuar um pouquinho mais. Bom, finalizando, além da série série trigonométrica exponencial, nós temos a série trigonométrica compacta, que ela vai usar apenas cossenos defasados. Alguém poderia me explicar por que necessariamente, se eu vou usar apenas cossenos, eu tenho que colocar uma fase nele, usar cossenos defasados? Eu quero representar um sinal periódico, apenas com cossenos. Por que eu não posso colocar cosseno só de n ômega 0t? Eu tenho que incluir uma fase nessa representação. Porque se todos forem a mesma fase, a única coisa que acontecer seria aumentar a amplitude. E quando você diz Mas porque da fase, aí como o valor do cosseno varia em pontos, não é o mesmo, você não vai necessariamente aumentar, porque vai ser regular. Certo, ok. Vamos próximo. Por que eu tenho que usar cossenos defasados? Se eu usasse somente cossenos, eu não conseguiria representar toda a classe de sinais. Por quê? Porque o cosseno é par. Se você utilizasse apenas cossenos com fase zero, você só conseguiria representar sinais pares. Certo? Bom, então é por isso. Você tem que ter, se eu quero optar só cosseno ou só seno, eu tenho que colocar uma fase para poder representar a ampla gama de sinais. Então a série trigonométrica compacta ela é dada por C0 mais um somatório com n variando de 1 até mais infinito, de um Cn, que é a amplitude, vezes o cosseno de ômega 0t mais um θn, que é a fase. Bom, aqui se a gente expandir o cosseno, então cosseno da soma é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Então a gente expande aqui, eu fico com cosseno de n ômega 0t, vezes o cosseno de θn, menos o seno de n ômega 0t, seno de θn. Agora a gente distribui esse somatório. Eu vou ficar com essa primeira porção, somatório com n variando de 1 até mais infinito, do Cn vezes o cosseno de θn, cosseno de n ômega 0t. Mais, né? Então esse menos aqui eu embuto aqui, menos Cn seno de θn, seno de n ômega 0t. Então uma análise funcional aqui, rapidamente você já verifica. Quem é o C0? É o A0 da série trigonométrica. Quem é Cn vezes cosseno de θn? É o termo que multiplica o cosseno de ômega 0t, que é AN. E quem é menos Cn seno de θn? É o termo que multiplica o seno, que é o Bn. Então vejam, aqui eu vou ter os coeficientes da série trigonométrica compacta, que é Cn e θn, e consigo obter os coeficientes da série exponencial. O contrário, basta resolver um sistema. Eu tenho essa identidade, A igual a C0, C0 igual a A. Se você eleva essa equação ao quadrado, lado direito e esquerdo, eleva ao quadrado, lado direito e esquerdo, e soma as duas. Aqui eu vou ficar com cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Então o Cn ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Passa a raiz para o outro lado, Cn é raiz de A ao quadrado mais Bn ao quadrado. E se divide uma pela outra, a de baixo pela de cima, seno dividido pelo cosseno dá tangente. Então o θn vai ser arco tangente de Bn sobre a n. Então, com esse conjunto de expressões, você sai da série trigonométrica compacta e chega na trigonométrica. Com esse conjunto de expressões, você sai
da trigonométrica e vai para a exponencial. Bom, por último temos essa parte aqui que eu não vou fazer, eu só vou mostrar para vocês. Tem uma série, um sinal periódico, é elevado a menos t sobre 2, variando de 0 até π. Então o ômega 0 é 2π sobre t, então é 2, o ômega 0 a frequência é 2 radianos. E pede-se para calcular a série exponencial, trigonométrica e trigonométrica compacta. Veja, como que as três séries, você pode calcular um e usar essas identidades para sair para outra, que é o que foi feito aí nesse programa, nessa resolução. Então, se vocês observarem, a gente realmente vai atrás da exponencial primeiro, calculou f0, que é simplesmente essa integral aqui de menos t sobre 2, substitui os limites superiores e chega a essa expressão. E depois pega o f de t, que é essa expressão, multiplica pela exponencial complexa, sabendo que o ômega 0 é 2, né? E integra de 0 até π. Chega a essa expressão aqui. Veja, nesse fn nós temos um j, então ele é complexo. Por que é que ele é complexo? Porque essa função ela não é par. Se fosse uma função par, teríamos um f de t real. Aí depois, aqui vocês olham com calma, é simplesmente, dado que eu tenho f0 e fn, vou para a série trigonométrica, sabendo que a 0 é o próprio f0, que a n é f de n menos f de menos n, substituo f de n menos f de menos n e vou resolvendo, calculando essas expressões. Chega-se ao AN. Para calcular o BN, eu sei que o BN é J f de n menos f de menos n. Faço os ajustes aí. Na trigonométrica compacta, foi o que nós resolvemos há pouco tempo. C0 é o próprio A0, Cn é raiz quadrada de A ao quadrado mais Bn ao quadrado. E o θn é arco tangente de AN sobre Bn. Chega-se a essas expressões aqui. Aqui eu não vou detalhar, caminhando para o final da aula, vocês verifiquem com calma isso aí. Mas isso aqui está correto, porque se a gente olhar, eu tenho também aqui a exponencial dela, que eu chamei, vou botar no site também para vocês, esse outro script aqui, para plotar no plot, que é chamado trig.esp trigonométrica compacta. Então, nesse exemplo aqui, a gente pode plotar a série trigonométrica, a série exponencial e a série trigonométrica compacta. Da seguinte forma, ó, a gente tem o sinal e cada um desses pontos aqui, ó, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu comentei aqui a representação trigonométrica aqui em cima e está comentado também a representação exponencial. Então vamos plotar o que a gente calculou no PDF, a série trigonométrica compacta, que eu tenho o CN e o AN, certo? Então, o CN e os θNs. Então, quem é o CN é dado por essa expressão. CN, aí eu coloquei 1 menos S de π sobre 2, 1 menos S sobre ESP de π sobre 2 sobre π, 1 menos S de π sobre 2 sobre π, vezes 4, 4 aqui está no numerador, raiz quadrada de 1 mais 16 vezes n ao quadrado. 1 mais 16 vezes n ao quadrado. Então, esse termo está escrito aqui. O θn menos arco tangente de 4n. Menos arco tangente de 4n aqui. E depois, o que é que eu faço? Você pode converter da série exponencial, compacta, trigonométrica compacta, para exponencial trigonométrica, que a gente tem aqui, ANBN. E usa aquela expressão da primeira aula. AN cosseno mais BN seno. Então, veja, o que a gente tem aqui nesse script, se eu descomentar essa parte, você já calcula os ANs e os BNs. E coloco nessa expressão para plotar. Se eu descomentar essa, eu calculo os FNs, converto FN para N e jogo aqui. E nessa que está descomentada, você tem o CN e o θN e converte para N.
Então, efetivamente, quando a gente plotar isso, vai obter a representação em série de Fourier para esse sinal. Então, vamos lá, GNU-plot. Bom, eu já testei, né, que isso foi do semestre passado, vai dar certo, né? A menos que eu tenha modificado alguma coisa e não visto, né? Pronto, ó. A representação das harmônicas, 31 harmônicas aqui, ó. Certo? Então esse sinal é o sinal que está aqui no PDF. Bom, então vejam, série de Fourier é representar um sinal como soma ponderada de componentes harmônicas. Isso vai ser importante porque essas componentes harmônicas ela tem período bem determinado, inverso de período é frequência. Bom, vejam, qualquer problema que tiver na lista de exercícios pedindo série de Fourier, vocês podem calcular a série, seja ela trigonométrica, exponencial, trigonométrica compacta, e usar este script para verificar se acertou ou não. Você vem aqui nesse script, coloca os seus coeficientes e vai plotar. Se chegar à função que você quer, o seu cálculo está correto. Se não, está errado. Bom, senhores, por hoje era isso que eu tinha pensado. E está até aqui no PDF também, tem esse script. Alguém tem alguma dúvida, observação a ser feita? Não. Então, mas lembra, eu estou percebendo que essa turma está resolvendo pouco exercício. Como é que eu sei que ela está resolvendo pouco exercício? Está me acionando muito pouco, entendeu? Vocês estão me acionando muito poucos nas aulas. Indo por e-mail também para tirar dúvida. E esse assunto da segunda unidade, ele é um pouco mais complexo. Tá? Então, ele tem um nível de complexidade um pouco maior do que o da primeira. Então é importante que vocês estudem para manter o bom desempenho. Tá? Bom, então vamos para a chamada. Análise de sinais e sistemas. Vamos lá. Adna. Está presente ou faltou? Faltou. Albert. Presente, professor. Perfeito. Ana Júlia. Presente, professor. Ótimo. Bruno Marques. Presente, professor. Ótimo. Eduardo Guedes. Eduardo Vanderlei. Presente. Ótimo. Elton Davi. Presente. Fabiano de Souza. Presente. Felipe Leonardo. Ô, professor, Eduardo Presente, Guedes, estou presente. Certo. Francisco Sales. Presente. Gabriel Bordini. Gabriel Gonzaga. Presente. Gabriel Lucena. Presente, professor. Isabelle Garcia. Ítalo César. Então, fala no chat, professor. Perfeito. Joebert. Presente. Ótimo. Professor, a Adna também no chat tá presente. Certo. Jorge Gomes. Presente. Maria Eusa. Presente.
Perfeito. Maria Heloísa. Aqui, professor. Ótimo. Matheus Everton. Presente. Ótimo. Miguel Marques. Aqui, professor. Perfeito. Paulo Gabriel. Tô aqui, professor. Ótimo. Pedro Freitas. Presente, professor. Pedro Henrique. Presente. Ótimo. Rafael Pereira. Stephanie está presente. Presente, professor. Rafael, né? Presente. Tiago Lael. Tomás Manuel. Tomás Manuel. Vinícius Eduardo de Souza. Presente, professor. Presente. E Wesley. Presente, professor. Ótimo. Gabriel Boldini também estava presente aqui, professor, no chat. No chat, né? Perfeito. Senhores e senhoritas, então por hoje é só. Por hoje é só. Estudem, revisem essa aula, peguem o material, tem a lista de exercício, você tem as provas anteriores, então tem muito material para estudar, ok? Então eu vou terminar a aula de hoje. Obrigado a todos pela atenção. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até a próxima. Até mais, professor. Tchau, professor.